Eu trouxe um vídeo completo de um bolo para 50 pessoas. Esse bolo vai pesar quase 6 quilos e vamos fazer com 2 recheios, um brigadeiro de morango e um brigadeiro de beijinho. Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. E eu vou começar fazendo a massa do bolo. Na batedeira eu vou colocar 9 ovos com 2 xícaras e meia de açúcar. O tamanho da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Nós vamos bater aí, pessoal, por aproximadamente uns 20 minutos, para que não fique com cheiro e nem com gosto de ovos. Lembrando que eu estou usando essa quantidade porque nós vamos fazer uma massa bem grande, tá? Então, aí depois de 20 minutos batendo em velocidade máxima da batedeira, eu desliguei e vou passar agora essa mistura para um recipiente maior, para que dê para mexer a farinha de trigo juntamente com a água, tá? E vamos colocando aos poucos, passando pela peneira, 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Nós vamos intercalar essa farinha de trigo com 1 xícara e meia de água em temperatura ambiente. Se você não quiser usar água, você pode substituir por leite, tá bom? E aí você vai mexer com a ajuda de um fouet, delicadamente, sempre de baixo para cima. Isso ajuda para que a sua massa não perca a leveza dela, tá? Não fique uma massa pesada, fique super fofinha. Então, agora eu vou aumentar a velocidade aí do vídeo, para que não fique mais longo, mas lembrando que é para mexer delicadamente, tá bom, pessoal? E eu vou colocando a farinha de trigo sempre aos poucos, intercalando com a água, assim ajuda a diluir mais rápido a farinha de trigo. E depois de colocar toda a farinha de trigo intercalando com a água, agora sim, por último, eu vou colocar 1 colher e meia de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. E é só você mexer muito bem. Se você quiser, você pode colocar também, antes do fermento, 2 colheres de sopa de essência da sua preferência para dar um sabor na sua massa, mas é opcional, tá? Agora eu vou mexer bem com o auxílio de uma espátula, assim eu tenho certeza que realmente diluiu toda a farinha de trigo. E esse foi o resultado da minha massa. Vou transferir agora para uma forma que já está com papel manteiga no fundo. Eu não costumo untar as laterais. E a medida dessa forma eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo, tá? Vou transferir a massa e levar para o forno em 180 graus por aproximadamente aí uns 50 minutos. Como é uma massa grande, demora um pouco mais. Mas é claro que depende de cada forno, então você faz o teste do palito. Se sair limpo, já assou completamente, tá? Depois de 50 minutos no forno, aí é o resultado da minha massa, vou deixar ela esfriar completamente. Agora vamos para o primeiro recheio. Eu vou começar pelo recheio de beijinho. Em uma panela vou colocar 2 caixas e meia de leite condensado. O tamanho de cada caixa que eu estou usando é de 395 gramas, tá? Vou colocar aqui também 2 caixinhas de creme de leite, cada uma contém 200 gramas. Vou colocar também 100 gramas de coco ralado, a marca da sua preferência, e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos mexer muito bem antes de levar ao fogo. Agora nós vamos levar ao fogo, lembrando que o seu fogo tem que estar sempre médio, para que não venha queimar o seu recheio. Nós vamos mexer aí, pessoal, sem parar, até chegar na consistência que eu vou mostrar para vocês agora. Então, depois de mexer muito bem, o tempo não tem um tempo certo, tá, pessoal? Depende de cada fogão. Então, você vai mexendo até chegar nessa consistência que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Quando esse recheio esfriar, ele vai ficar bem consistente. Então, eu desliguei o fogo, vou passar aqui para um recipiente e eu vou cobrir com um plástico para que não venha criar aquela nata ou uma película em cima do recheio. E é importante que você deixe esfriando em temperatura ambiente, tá? E para o nosso recheio, que é um brigadeiro de morango, vamos colocar aqui também 2 caixas e meia de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, e eu vou usar aqui, pessoal, o Nesquik, tá? Então, eu estou usando 7 colheres de sopa. Se você não tiver, você pode substituir por 2 pacotinhos de gelatina no sabor de morango. Primeiro, nós vamos mexer muito bem também antes de levar ao fogo. Ficando assim com esse resultado, vamos agora levar ao fogo, e lembrando que o fogo médio também, para não queimar o recheio.
E você vai mexer também até chegar na consistência desejada, que eu vou mostrar já já pra vocês. E chegando exatamente assim, pessoal, nessa consistência, esse aqui é o ponto certo, como eu falei pra vocês no outro recheio. Quando esse recheio esfriar também, ele vai ficar consistente. Então, aí é só você desligar o seu fogo, vai passar também para um recipiente da sua preferência e vai cobrir com um plástico, deixando esfriar em temperatura ambiente, tá? E agora eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês da massa, depois que eu desenformei. Ela fica super fofinha e eu vou começar a cortar, já que ela esfriou completamente. E eu vou cortar, pessoal, 2 vezes para ficar com 3 camadas de bolo. Aqui eu estou cortando com uma faca, mas se você tiver a prática de cortar com uma linha, você pode cortar também, tá? E olha aí o resultado por dentro da massa, dessa primeira camada de bolo. Vou agora cortar novamente. E olha o resultado aí, pessoal, da outra camada de bolo. E essa última eu vou aproveitar e tirar o papel manteiga, que é o que eu usei para assar essa massa de bolo, tá? Agora eu vou mostrar o resultado para vocês dos recheios depois que esfriou. Esse aí é o recheio de beijinho. Olha como ele ficou bem consistente. E agora eu vou mostrar o brigadeiro de morango também para vocês, que também ficou bem consistente. E agora vamos para a montagem. Na mesma forma que eu assei aquela massa de bolo, eu cobri aí com plástico. Esse plástico, pessoal, são daqueles que nós compramos no mercado para congelar legumes, tá bom? Ou carnes. É esse saquinho que eu uso. Então, aí eu coloquei a primeira camada do bolo. Vou umedecer com a calda, que é leite condensado com água. A quantidade, as medidas que eu usei para esse bolo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, depois de umedecer essa primeira camada de bolo, eu venho agora com o primeiro recheio, que é o brigadeiro de morango, e vou espalhar aí muito bem. Lembrando que se você quiser uma camada mais generosa de recheio, é só você aumentar um pouco cada recheio aí que eu fiz, tá? Depois de espalhar muito bem com o auxílio de uma colher, eu venho com a segunda camada de bolo. E se por um acaso sua massa quebrar ou rachar um pouco, não tem problema, tá, pessoal? Como nós estamos prensando dentro da forma, não vai acontecer nada, tá? Vai dar tudo certo no final. Então, é só você prensar bem com as suas mãos, vai umedecer novamente com a calda e agora eu vou colocar o recheio, que é o de beijinho. Vou espalhar também com o auxílio da colher. E agora eu já coloquei a última camada do bolo e vou prensando bem com as minhas mãos, puxando sempre o saquinho para que não fique por dentro do bolo, tá? É importante que você vá prensando com as suas mãos para que a massa venha grudar, venha colar bem no recheio embaixo. E agora é só umedecer também essa última camada de bolo com uma calda. E nós vamos fechar com esse mesmo saquinho, vou colocar um outro por cima. Vou levar pra geladeira aí de um dia para o outro, tá, pessoal? Esses bolos assim, grandes, eu gosto de deixar de um dia para o outro antes de confeitar. Mas se você não tiver esse tempo, você deixa pelo menos 6 horas na geladeira antes de você decorar o seu bolo. E como eu falei pra vocês, eu deixei de um dia para o outro o meu na geladeira. E agora eu vou mostrar aí desenformando. Eu virei em cima de uma bandeja e a forma sai muito fácil. Agora eu vou tirar esse saquinho. Pra decorar esse bolo, pessoal, no total, eu usei 750 ml de chantilly que eu bati na batedeira. Porém, eu bati primeiro 500 ml e depois bati mais 250 ml separado, tá? Pra que não tenha dificuldade de chegar no ponto aí do seu chantilly. A marca depende muito, tá, pessoal? Você pode usar uma marca da sua preferência. O importante é que o chantilly esteja bem gelado para chegar no ponto. Então, aí eu vou espalhar muito bem na parte de cima. Vou tirando o excesso com o auxílio de uma espátula. Nas laterais, eu vou cobrir, mas eu não vou cobrir perfeitamente, só vou espalhar mesmo
com um pouco de chantilly, já que eu vou usar o bico de confeitar, tá bom? Então, não tem necessidade de cobrir perfeitamente aí na lateral do bolo. Agora, eu vou tirar todo o excesso que ficou na lateral. E eu vou fazer aqui o acabamento, pessoal, com o bico de confeitar, o bico 22 da Wilton, o bico pitanga. Então, eu coloquei o chantilly dentro do saco de confeitar junto com esse bico e eu vou começar a fazer um zigue-zague em toda a volta do bolo. Lembrando que se você não tiver esse bico de confeitar, você pode usar qualquer outro bico pitanga da sua preferência, inclusive você consegue fazer esse mesmo acabamento com o bico M se você tiver, tá? Eu estou usando esse bico pequeno para não ficar um bolo com muito excesso de chantilly. Então, eu fui fazendo esse acabamento em toda a volta do bolo. E na parte de cima, pessoal, eu tingi o chantilly que sobrou com um rosa chiclete. Eu vou mostrar aí pra vocês qual que eu usei. A quantidade depende muito, você vai colocando até chegar na tonalidade que você quer. Esse corante, pessoal, ele não amarga, tá? Não se preocupe, nunca tive problema com ele. Então, eu coloquei num saco de confeitar e com o bico M eu vou fazer também zigue-zague, só que um pouco maior, aí em volta de cima do bolo, tá? É uma decoração simples, mais para iniciantes mesmo, não é uma decoração profissional, tá? Então, eu quis compartilhar com vocês. Mas é claro que você pode fazer uma decoração da sua preferência. E agora, na parte de baixo, eu vou fazer pitangas, uma perto da outra, tá? Que também é muito fácil, é só você ir apertando o seu saco de confeitar e vai ficando essas pitangas bem bonitas. E para deixar essa decoração mais bonita, eu vou usar aqui pérolas comestíveis e eu vou colocar aí em cima e também nas pitangas embaixo. Coloquei também em cada pitanga, em toda a volta de baixo também, e assim ficou o resultado, vou mostrar aqui pra vocês. Depois que eu coloquei as pérolas, dá um destaque no bolo, pessoal, então vale muito a pena. E agora aqui em cima eu vou colocar coco ralado, que combina também com o recheio que tem beijinho. E eu tentei achar também alguns morangos pra decorar em cima, mas eu não achei. Então, eu resolvi fazer algumas rosas aí no meio, com o mesmo bico M. Vou fazer também aqui algumas pitangas. E vou finalizar colocando as pérolas também, para dar um destaque aí no meio do bolo. Coloquei uma pérola em cada rosa que eu fiz. E também coloquei em cada pitanga. E assim ficou o resultado do bolo, pessoal. Como eu falei, uma decoração simples, mais para iniciantes, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou pesar para mostrar para vocês que esse bolo ficou com quase 6 quilos. Então, esse bolo ficou com 5 quilos, 884 gramas. Agora, eu vou cortar para que assim vocês vejam melhor o resultado por dentro. E essa combinação, pessoal, de brigadeiro de morango com beijinho ficou sensacional. Espero muito que vocês façam também, para vocês verem como fica muito gostoso, tá?